Uma mensagem de poder. Isaías prediz a queda de Babilônia. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Isaías 14, versículo 22. Deus estabeleceu as nações da terra conforme seu soberano desígnio. E fundado na sua justiça, exige coerência e respeito à sua perfeita vontade. Revelar a soberania de Deus diante das nações da terra, demonstrar os propósitos divinos para cada nação e povo e examinar que devemos buscar e conhecer a vontade de Deus. Atalaia significa guarda que fica no ponto mais alto de onde se vigia. Magnificência, grandiosidade e esplendor. Conjeturar, juízo ou opinião sem fundamento preciso, suposição e hipótese. Isaías prediz a queda de Babilônia. Isaías capítulo 21 e no versículo 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Pelos que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderaram de mim como as de parturiente, contorce-me de dores e não me posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia e horror me apavora, a noite que eu desejava se tornou em tremores. Põe-me à mesa, estende-se tapetes, come-se, bebe-se. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Pois assim me disse o Senhor: Vai, põe um atalaia e ele me diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, e ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, e durante o dia de guarda me ponho noites inteiras. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu a ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Através do profeta Isaías, compreendemos um pouco sobre Babilônia. Começando no ano de 715 a.C., até a sua queda sob a força dos medos em 536 a.C. Nascida no berço da Mesopotâmia, uma região entre rios, Babilônia desenvolveu-se como uma grande metrópole, cheia de vícios, pecados e orgias. Babilônia ainda hoje é um exemplo de que Deus está no controle de todas as nações da terra e jamais a o culpado terá por inocente. Naum 1:3. Deus é soberano sobre as nações. O rei Davi declarou a soberania de Deus sobre as nações. Salmo 22 e versículo 28. Diante das grandezas e soberania divina, as nações são consideradas como uma coisa vã ou nada. Isaías 40:17. E seus governantes se constituem meros homens, para que se reconheça que só o Senhor é exaltado como Deus verdadeiro. Deus criou as nações da terra. Após o dilúvio que destruiu praticamente a todos, Deus, através dos filhos de Noé, repartiu as nações da terra. Dessa maneira, o Senhor continuou seu plano inicial de multiplicar e frutificar a terra, distribuindo a conforme os seus desígnios, autoridade e poder. Pois ele é o Senhor Altíssimo e tremendo Rei grande sobre toda a terra. Deus tem propósitos com as nações. A partir de Abraão,
Deus demonstrou ter propósitos com cada nação da terra. De Israel o fez seu povo peculiar. No Egito, sustentou com seu povo. A Síria foi fundada por Deus para um propósito de juízo, a Babilônia para reinar sobre as demais nações. No seu tempo, o propósito, o Senhor estabelece todas as coisas, pois tanto o querer como o efetuar está centrado em sua soberania. O Senhor julga as nações da terra. Segundo o seu eterno propósito, o Senhor julga com justiça as nações. Quando a magnanimidade se identifica nas nações, atrai sobre si o juízo divino. Infelizmente, as nações estão hoje se debaixo do juízo divino, pois ainda vivem debaixo da idolatria. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e oremos pela salvação do Brasil. A origem e ascensão de Babilônia. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, em Gênesis 2:4, Babilônia se constituía numa fortaleza intransponível. Jeremias 58:58, a parte A. Durante muitos anos, ela foi a cabeça de ouro das nações e se estabeleceu na terra para cumprir um propósito divino. Ainda que em certa data da sua fundação, a sua conexão com Acabe é Cauné, faz conjecturar uma grande antiguidade, pelo menos 30.000 anos antes de Cristo. A história da Babilônia é uma longa série de lutas sustentadas por vários governantes e comandantes militares para possuírem e conservarem a Babilônia e a terra de Sinar. A origem de Babilônia está em Babel. O princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade e Cauné na terra de Sineá. Sinar ou Sinear, como em algumas versões, é um território onde estava localizado Babilônia. Esse lugar na profecia de Zacarias era distante, em Nico, Zacarias 5, 8 e 11. E nele os imigrantes vindos do Oriente edificaram uma cidade e uma torre, em Gênesis 11, do 1 ao 4. A Babilônia nos dias de Nabucodonosor. Nos dias de Nabucodonosor, encontramos edifícios de uma próspera Babilônia através das seguintes palavras: ornamentos dos reinos e a cidade dourada. A Babilônia se tornou uma esplêndida metrópole como principal centro do mundo civilizado da época. Isto induziu ao orgulho maligno de Nabucodonosor. Entretanto, aos fins dos seus dias, Nabucodonosor reconheceu que só o Senhor é Deus, é soberano. Daniel 4:37. Aprendemos na Bíblia que a humildade procede à honra, Provérbios 15:33, pois Deus abate os soberbos, em Salmos 147, versículo 6. A localização geográfica da Babilônia. Em nossos dias, ouvimos muito falar sobre Iraque, atualmente invadido pelo exército americano e tropas aliadas. E esse Iraque que hoje estamos conhecendo através dos meios de comunicação é o lugar da antiga Babilônia. O Iraque tem sido uma terra de muitos conflitos por interesses políticos, petróleo e riquezas naturais. Como país predominantemente islâmico, precisa ser evangelizado mormente agora, quando o último regime caiu, abrindo-se as portas para uma ação evangelizadora da igreja, pois são carentes da graça e misericórdia divina. Romanos 5:20. Deus determinou a queda de Babilônia. A queda de Babilônia veio a se tornar realidade nos dias do profeta Daniel. Daniel 5. Tal situação foi ratificada profeticamente por Isaías 21:9. Daniel prosperou e aos judeus foi permitido retornar a Jerusalém. Jeremias 25:12, 29:10 e do 33, do 7 ao 14. Uma queda prevista pelos profetas. Dentre os profetas usados por Deus, destacamos Jeremias, que dedicou os capítulos 51 e 52 para falar sobre a queda de Babilônia. Jeremias 50:14. Cumprindo-se a palavra profética de Jeremias, tal juízo era resultado de ação traiçoeira contra a nação de Israel ou o povo de Deus. Jeremias 51:24. A ação divina contra o pecado.
Deus, através do profeta, compara seu juízo contra a Babilônia, a Sodoma e Gomorra. E isso se deu por causa do pecado que graçava naquele lugar. A orgia era algo natural em Babilônia, misturada à idolatria, e por isso o Senhor foi implacável contra a Babilônia, trazendo contra ela o que dissera aos servos do Senhor. Jeremias 51, 29. Deus é juiz, legislador, nosso rei que sempre salvará o seu povo. Em Isaías 33, 22. Estamos vigilantes, pois eis que o juízo está à porta. Tiago 5, 9. Deus não se deixa escarnecer. O profeta Daniel, em seu livro, especifica de forma clara e maneira como Deus julgou e fez cair Babilônia em Daniel 5:5. E havia um momento do juízo divino em Isaías 21:9, e a sentença foi manifestada em Daniel 5, do 25 ao 28. Vindo em seguida a morte do rei Babilônia, Daniel 5:30, ninguém ficará impune quando se escarnece de Deus. Gálatas 6:7. E também aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará em Hebreus 13:4. O juízo de Deus sobre as nações ímpias. A impiedade das nações que compõem o cenário bíblico nos dias de Isaías foi julgada por um ato divino contra os seus pecados. Isaías 14, no 26 ao 27. E havia chegado o momento de juízo para as nações ímpias da terra. Isaías 34, 2. Porém o propósito divino era levá-las ao arrependimento e à conversão. Isaías 2, 4. Um juízo contra a idolatria das nações. O juízo de Deus sobre as nações sempre teve por base a idolatria. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito. Jeremias 43, versículo 2. A idolatria sempre foi abominável aos olhos de Deus, em Deuteronômio 7:5. Por isso, ele destruiu todas as nações que havia em Canaã. Deuteronômio 7, do 1 ao 4. E orientou seu povo sobre a idolatria, em Deuteronômio 7:25. Por abominar a idolatria, o Senhor lançou seu juízo sobre os egípcios, Isaías 19, do 1 ao 4, e aos demais nações que há de sobre a terra, em Ageu 2:2. Um juízo contra o pecado nas nações. O pecado trouxe o opróbrio das as nações da terra, e nem mesmo Israel foi poupado do juízo divino. 1 Reis 14:16. O Senhor abomina o pecado e através dele julga os povos da terra, que desprezam a verdade e a benignidade divina. Ainda hoje, muitas nações sofrem por causa do pecado que praticam diante de Deus. Um juízo contra maldades das nações. E por causa de suas maldades, as nações sofrem um juízo divino. Deus julgará a maldade das pessoas e a sua iniquidade, fazendo cessar a arrogância dos atrevidos e abatendo as soberbas dos tiranos, em Isaías 13:11. O juízo de Deus se avizinha para cobrar a maldade dos pecadores. Obadias 15. A conclusão da mensagem é: a queda de um império sempre é resultante das maldades, pecados, transgressões e toda sorte de negligência espiritual praticada sobre o olhar divino, declarando a grandeza e soberania de Deus sobre as nações. Devemos, portanto, procurar servir ao Senhor com dignidade, temor e amor, por Deus julgará o seu povo, em Hebreus 10:30.